Olá pessoal, eu sou o Roberto Andrade da Lix Soluções Sustentáveis, dando continuidade ao nosso projeto ISO 9001-2015, comentários e dicas. Dessa vez falando sobre gestão de mudanças, um item muito novo e muito interessante da norma ISO 9001, versão 2015. Vamos lá? A gestão de mudança com base na norma ISO 9001, na versão 2015, ela pode ser considerada, por exemplo, em dois caminhos principais, em dois grandes processos de mudança: as mudanças estratégicas e as mudanças operacionais. As mudanças estratégicas são mudanças que impactam de maneira abrangente o sistema de gestão da qualidade. Por exemplo, questões, requisitos de partes interessadas ou objetivos da qualidade, né? Essas questões, requisitos de partes interessadas ou objetivos da qualidade são requisitos da norma que nós temos que normalmente nos atentarmos, pois se eles se alteram, nós estamos tendo uma mudança. E aí nós devemos tratá-los preventivamente. Um outro ponto interessante da parte estratégica seriam mudanças tecnológicas ou de desenvolvimentos, né? Por exemplo, uma mudança num grande processo da organização, né? Uma ampliação, por exemplo, com novos recursos tecnológicos que pudessem trazer vários ganhos estratégicos para a organização, né? E um outro exemplo seria a mudança nas pessoas-chaves para o sistema de gestão, como, por exemplo, a diretoria relacionada ao sistema de gestão da qualidade, o coordenador da qualidade, o gestor, né, da qualidade. As mudanças operacionais são mudanças que ocorrem na produção ou na provisão de serviços, ou seja, elas ocorrem na realização do produto e na provisão de serviço. Por exemplo, rotinas de trabalho, né, que afetem diretamente a realização do produto e a provisão do serviço, alterações de equipamentos dentro do processo de manutenção, dentro do processo de produção, né, a troca e alteração de matérias-primas ou de materiais, né, são mudanças operacionais. E o layout de uma organização, a mudança de um layout, né, é uma mudança operacional. Dessa maneira, nós podemos descrever o processo de mudanças com base nos requisitos da norma ISO 9001, estabelecendo, de uma forma geral, o seguinte ponto. Primeiro, estabelecer o escopo da mudança. Bom, o que quer dizer o escopo da mudança? Qual é a abrangência e a aplicação que nós vamos estabelecer para as mudanças do sistema de gestão da qualidade. Então, por exemplo, se a mudança é estratégica, automaticamente esse processo, de acordo com o próprio requisito da norma, leva a que essas mudanças sejam tratadas durante as reuniões de análise crítica pela direção. E esse é o processo que nós vamos seguir para as mudanças estratégicas. Para as mudanças operacionais, nós teremos que seguir um outro caminho, porque a norma solicita, primeiro, que a gente trate as mudanças planejadas e as mudanças não planejadas. Então, nós teremos um processo de decisão, aonde as mudanças, se elas não são planejadas, ou seja, se elas acontecem fora do nosso controle, elas entrem em algum processo que seja, por exemplo, o tratamento de não conformidade. É uma boa prática, né? Se ocorreu uma mudança e essa mudança não foi planejada, ela pode ser tratada no nosso processo de tratamento de não conformidade. Por exemplo, né, houve uma enchente devido à chuva e uma das nossas salas de produção foi danificada, foi inundada. Nós tivemos que fazer uma transferência de equipamentos para uma outra sala, né, em caso de emergência, para poder dar continuidade ao processo produtivo. Nesse caso, essa mudança foi não planejada.
abriríamos uma não conformidade para avaliar esse processo de enchente, né, de uma sala de produção. E aí tomar as ações necessárias, né, inclusive a de planejar quando acontecer esse tipo de situação. Se a mudança é planejada, nós temos que solicitar uma mudança. E neste caso, a norma pede uma informação documentada. A solicitação de mudanças é um item que requer uma informação documentada e nós devemos, por exemplo, criar um formulário para que ela seja atendida. E nós vamos descrever aqui todas as etapas do processo da solicitação de mudanças através da criação desse formulário para que vocês tenham esse exemplo como base para implantação do seu sistema de gestão, né? Então, no primeiro ponto, nós temos aqui o escopo da mudança, né? Então, nesse escopo da mudança, você pode, por exemplo, considerar mudanças operacionais relacionadas ao processo, por exemplo, criar um novo processo ou revisar um processo existente, mudanças relacionadas à necessidade de criar um projeto, né? Um projeto, seja ele de engenharia, de manutenção ou de produção. Então, você tem uma mudança necessária na produção, né? Relacionada, por exemplo, à matéria-prima, relacionada a fornecedor, né? Relacionada a um determinado equipamento, né? E aí, então, você vai selecionar esse escopo para ser tratado, né? Recursos financeiros, né? Recursos materiais relacionados a financeiro, relacionados à infraestrutura, teriam mudanças nesses recursos. Por exemplo, um recurso financeiro, vocês previam um valor a ser utilizado pelo sistema de gestão, né? Ou numa determinada operação da qualidade de X, e foi reduzido por qualquer motivo. Isso é uma mudança que tem que ser analisado, o impacto dessa mudança no seu sistema de gestão operacional. E mudanças de recursos humanos, né? A partir daí, você teria que ter, né, o responsável que quer provocar essa mudança. Qual é a mudança proposta? Qual é a mudança proposta, né? O que queremos mudar? Então, vai descrever a mudança. A partir da descrição, vem por que realizar a mudança. Ou seja, as justificativas, a análise, né, daquilo que tem que acontecer em relação à mudança. Desse ponto, teremos que ter a aprovação. Normalmente, a aprovação é de algum gestor, seja ele do próprio processo que está sendo afetado pela mudança ou da área, né? E após essa aprovação, vem o quê? O desenvolvimento do plano de ação para implantar a mudança. Por exemplo, com as seguintes etapas, né? Criação de ações, as ações para implantar a mudança, quem seriam os responsáveis e a data de conclusão. E, por fim, a avaliação da eficácia da mudança, que pode ser feita pela equipe do processo, ou pode ser feita por processos de auditoria, ou como a metodologia que a empresa julgar mais adequada. Pessoal, terminamos mais um fascículo do nosso projeto ISO 9001-2015, comentários e dicas. Espero que vocês tenham gostado, né, e que entre em contato conosco. Fale comigo, roberto.lixsustentável@gmail.com. Eu terei o maior prazer em tirar dúvidas, em receber críticas, e precisamos melhorar para que vocês tenham a melhor condição de implementação de um sistema de gestão da qualidade, pouco burocrático, mais ágil e que ajude na estratégia da organização em agradar e melhorar cada vez mais os seus produtos e seus serviços. Voltamos já. Até lá!